Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Já sentimos a sua presença neste lugar. O Senhor está conosco aqui. Você já pode sentir a presença de Deus neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus é bom, né? Deus é bom em todo o tempo. Mais um ano que nós estamos aqui. Quando chegou 2018, eu achava tão longe de 2019. Eu falei, será que eu chego até 2019? E tinha aquele pensamento assim, né? De repente, eu estou vendo chegar 2019, né? E a gente foi mais... não é que a gente chegou em 2019, né? E tudo seja para a glória de Deus, né? Então, a gente fica pensando assim, os nossos caminhos estão nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, cada dia, como o pastor falou aqui, que nós temos ouvido bastante, que cada dia nós devemos agradecer porque nós vivemos aquele dia. Nós vencemos o leão, vencemos o gigante na nossa vida e nós podemos chegar de tarde e louvar o nome do Senhor. Porque às vezes passamos por várias tribulações, por várias coisas que nos oprimem e que tira, às vezes, talvez até o cansaço, a fadiga, o calor, né, que todo mundo reclama. Eu falei para Deus que eu não quero reclamar do calor esse ano. Não quero reclamar mais de nada. Eu não quero mais reclamar, irmãos, em nome de Jesus. Já falei para o Senhor converter a minha boca para mim não reclamar. Então agora eu estou ficando mais com a boca fechada. Eu só falo assim, Jesus, misericórdia, Senhor. Misericórdia, misericórdia esse calor, né? Ele liga o ventilador, não está bom, e vai para lá, e vai para aquele calor, né? Mas tudo seja para a glória do nome do Senhor. Tem lugar, meu filho está lá em Floripa, ele diz que o calor lá é 40 graus de manhã. Passou lá, 40 graus. Eu falei, Jesus, aqui eu estou com 32, eu estou morrendo. Só mesmo o Senhor, né, que dá graça. Mas tem gente que tem lugar que fica com 50 graus e ele está vivendo, né, irmãos? Então, tudo vai da pessoa concordar com a sua temperatura, né? É como o pastor fala que frio é psicológico, né? Se você achar que você não tem frio, você não tem frio. Eu não acho que é psicológico, mas isso é o pensamento dele, né? Mas tudo bem, cada um pensa da sua maneira. Mas nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor, agradecendo ao Senhor por mais este dia, por essa semana, né, por este ano que passou, que nós pudemos passar aqui, aquele que pôde passar. Passamos orando, agradecendo o Senhor, louvando. Muitos testemunhos foi dado. Eu sei que o Senhor se alegrou com cada um, né? Visitou cada um, apesar do nosso irmão estar lá internado. O irmão passou por um momento de luto, mas tudo está nas mãos do Senhor, no controle dele, né? Porque ele é a nossa força, ele nos ajuda a continuar a marchar. A nossa vida continua, o nosso caminho é para o céu. Então nós sabemos que temos lutas, tribulações, provações, né? Dificuldades. Às vezes o inimigo vem querer nos entristecer por um momento, por uma coisa, por outra, mas nós sabemos que nossa marcha é para o céu. Nós estamos marchando para o céu. Então, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. E isso faz parte da nossa vida. Mas o bom é estarmos na casa de Deus, né? O salmista diz que eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me alegro de estar na casa do Senhor. Me sinto bem. Quando o dia que eu não venho, quando tem algum trabalho que eu não venho, eu me sinto assim, triste, de abandonada, desamparada, né? E quando eu venho, eu sinto no meu coração, às vezes eu venho para a oração aqui de manhã na sexta-feira, às vezes tá eu, né? Eu falo para os irmãos, está eu, o João, né? O Pedro, vem o Pedro, o João, né? E às vezes vem o André, né? E, então às vezes vem o Tiago, às vezes o Tiago não vem, vem o Pedro e o João só, mas nós estamos aqui. Mas eu me alegro, não importa quem está aqui, né? Importa que o Senhor está aqui. E nós oramos, sentimos sua presença, falamos do seu amor, louvamos o seu nome. E eu creio que as nossas orações chegam no trono da glória de Deus. Por isso é importante nós estarmos na casa do Senhor, estarmos juntos, unidos, né? Na casa do Senhor. Não deixar não deixar-nos vacilar nosso pensamento, a nossa mente e ficar desanimado. Irmãos, o desânimo está
sobre a vida do cristão. Tem muitos cristãos desanimados, hoje triste, né? Sem vontade de estar na casa do Senhor. Nós sabemos que é o mundo, as coisas que estão acontecendo, que às vezes deixa as pessoas meio desanimadas, meio angustiadas, meio sem forças. Mas mesmo sem forças, venha para a casa do Senhor, é porque é aqui que você vai receber força. É aqui que você ouve a palavra e ela vai trabalhando no seu coração, vai limpando a sua alma, limpando o seu ser, e você vai se encorajando, vai tendo forças para orar, forças para vencer, por maior que seja a sua tribulação. Amém? Eu creio desta maneira, tenho vivido isso na minha vida, né? Tenho 50 anos aí de 52 anos que eu estou no Evangelho, e graças a Deus tenho passado bastante coisas, provações, mas Deus tem me sustentado. Eu nunca quis voltar para trás, porque lá atrás não me trouxe nada de bom. Mas na casa do Senhor, apesar dos problemas, lutas, as aflições, mas o Senhor tem me dado vitória em todas elas. Os irmãos sabem que eu estive um pouco enferma, mas o Senhor me libertou, né? Eu já agradeci aos irmãos que oraram por mim, que eu estava para fazer um cateterismo, e luta vai, luta vem, fazendo um exame, e de repente, os irmãos orando, o pastor Paulo sempre estava orando por mim também, eu sei que o pastor também estava orando, a igreja, os intercessores, os irmãos sempre orando, o pastor Felipe também foi na minha casa orar por mim. E eu estava passando um problema assim difícil com o meu braço, deu uma dor muito forte no braço. E o médico falou que eu tinha que operar. E eu precisava operar, uma dor insuportável. Teve uns dias que eu nem vim para a igreja, que era muita dor. E não tinha nada que aliviasse aquela dor, né? Ia no AMA, tomava injeção, melhorava meia hora, voltava de novo, era coisa terrível. Aí passei pelo médico ortopedista, fiz muitos exames, aí fiquei marcando a operação. O ano passado inteiro, né? Aquele vai no médico, aí manda fazer exame, faz um exame, faz outro, e não sei o quê. Aí, de repente, passou aquela dor, acabou a dor, né? Aí eu voltei no médico no mês de setembro, eu voltei no médico, e ele tinha pedido os exames, eu fui para mostrar os exames, chegou lá e ele falou assim, nós vamos operar, dona Aparecida, nós vamos operar. Eu falei, mas precisa mesmo operar, doutor? Ele falou assim, não, o seu caso é cirurgia, né? Não pode fazer outra coisa, tem que ser cirurgia. Aí eu falei assim, bom, tá bom. Mas o meu coração, eu já estava decidida a não operar. Ele estava falando comigo, mas o meu coração já estava decidido a não operar. Aí eu vim para casa, meu esposo falou, a minha filha falou, mãe, você não vai operar? Eu falei, olha, aí ele marcou para novembro, dia 27 de novembro. Eu falei, olha, se eu não sentir nenhuma dor daqui para novembro, eu não vou operar. Aí passou aquele mês todo, não senti nada, até hoje, graças a Deus, não estou sentindo nada mais do meu braço. Graças a Deus, Deus me libertou. Aí quando foi na véspera da cirurgia, o moço ligou em casa, lá do hospital, e falou, eu estou ligando para confirmar a sua cirurgia. Aí eu falei assim, eu não vou mais operar. Mas por quê? Eu falei, porque eu não estou sentindo mais nada, não está doendo mais. Eu resolvi não operar. Ele falou, então tá bom. Aí Deus abençoe a senhora. Eu falei, você também, né? Agradeci ele também. E graças a Deus, irmãos, não precisei operar. E eu estava para fazer o cateterismo, já, né, desde o ano retrasado, ficou marcado. E vai no médico, faz um exame, faz outro. O médico que eu fiz exame, fiz um exame de esteira lá. Quando eu passei no médico lá da Vincor, ele falou para mim assim, dona, a senhora é uma bomba relógio, né? A senhora tem diabetes, a senhora tem pressão alta. E a sua pressão foi a 200. Nossa, eu falei, nossa, eu já tinha morrido, né, doutor? Ele falou, não, a senhora olha aqui. Mas ele nem olhou direito o exame, sabe? Não, a senhora tem que fazer um cateterismo para a gente saber melhor. Mas eu tinha sempre um receio de fazer esse cateterismo. E aí eu comecei a orar, pedir oração, os irmãos orando por mim. E eu comecei a fazer aquele exame. Quando foi no ano retrasado, nós tivemos aqui o nosso trabalho do congresso. Aí a irmã que eu convidei para pregar, até eu tinha convidado outra, mas ela não pôde vir. Aí ela pediu para mim que eu pudesse, ela ia me apresentar outra pessoa,
se eu aceitava. Eu falei, aceito, né? Fazer o quê? Aí ela mandou outra irmã no lugar. E quando a irmã estava orando aqui, ela orou, na oração, ela falou assim, você que vai fazer, que está para fazer caracterismo, você não vai fazer. Eu já falei para as irmãs assim, eu não falei nada para ela, não comentei, né, porque eu nem conhecia ela, eu conhecia aqui na igreja, quando o dia que ela veio pregar, nós conhecemos na hora, não conversamos sobre isso, e eu fiquei pensando, bom, se não tiver ninguém, sou eu, né, se ninguém for fazer caracterismo, deve ser eu. Aí, de repente, né, eu tomei aquela palavra para mim, né? Falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Se eu tiver que fazer, o Senhor vai preparar. Irmãos, foi o ano, quase o ano todo, naquela luta para fazer. Fiz todos os exames, voltei no médico, ele está tudo preparado. Aí foi no convênio e eles falaram, demoraram para marcar o exame. Demoraram acho que uns 3 meses para marcar o exame. Quando liberou o exame, lá no Hospital Prudente, aí no dia de eu fazer a cirurgia, estava tudo pronto, tomei banho, me arrumei, tudo para fazer o caracterismo. Quando eu estava pronta já para sair, estava penteando meu cabelo lá no banheiro, o telefone toca, meu celular toca. Aí o rapaz falou assim, dona Aparecida, eu falei, a senhora tinha que fazer um exame aqui hoje, caracterismo, né? Eu falei, estou saindo de casa já. Aí ele falou assim, não, então, nós estamos ligando porque a máquina quebrou. E a senhora não vai poder fazer o exame hoje. A senhora vai aguardar e nós vamos agendar para outro dia, para uma outra data. Aí eu falei, né, para meu esposo, meus filhos que estavam lá, que ia comigo. Aí eu falei, está nas mãos do Senhor, né? Olha, irmãos, eu não sei o que aconteceu. Se eles ligaram na minha casa, a gente não estava. Eu sei que até hoje não ligaram, né? Não sei para onde que foi a consulta, nem nada. Eu falei, está nas mãos do Senhor. E não fiz o caracterismo. Graças a Deus, estou aqui para a glória e honra do nome do Senhor. Por enquanto, não vou fazer. Aí voltei no outro cardiologista, aí falei passei pela médica, ele veio aqueles exames. Ela falou, mas por que ele mandou? Eu falei, porque a pressão subiu muito quando eu fiz a esteira e tal. Aí ela falou, então vamos fazer um exame para nós detectar se é verdade. Porque nem sempre esses exames dão certo. Aí me mandou fazer um exame, um eco, com medicamento. Eu fui fazer lá na Vila Mariana. Fiz aquele exame, demorei uns dias para pegar. Voltei na médica, o ano passado, agora já no final do ano. Quando ela olhou o meu exame, ela falou assim, olha, dona Aparecida, eu não estou vendo nada aqui. Eu não estou vendo veia entupida, a senhora não tem artéria nenhuma entupida. Eu não sei por que o médico falou que a senhora tinha que fazer o caracterismo. Daí eu falei, não tem nada mesmo, doutor, não tem nada. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Ela falou, não, por enquanto a senhora não precisa fazer caracterismo, né? Então eu louvo a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, né? Toda honra e glória ao nome de Jesus. Eu não vim aqui para dar testemunho, mas eu senti no meu coração de falar para você que talvez isso acrescente a tua fé. Às vezes você está com uma enfermidade que você acha que é o fim. Não é. Deus está no controle de todas as coisas, né? A gente passa um período sim, mas Ele coloca as suas mãos, amém? Vamos ler a palavra, eu quero ler com vocês em João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Ô Jesus, cadê para mim, pastor? A minha folhinha, por favor. Obrigada. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor, viu? Porque Ele está aqui para nos abençoar. Ele é bom, maravilhoso, todo o tempo. Amém? Sentado mesmo, vamos ler a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus,
digo-lhe a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você não o escuta. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos no Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós temos lido a Tua palavra, Senhor, diante da Sua presença, Deus. Capacita a minha vida agora, Senhor, diante das Tuas mãos poderosas, Senhor, que esta palavra venha falar no coração de cada um, como ela já tem falado no meu coração, Deus, que seja tudo para a Tua glória e honra do Teu nome nesta noite, Deus. Nos cobre com a Sua proteção, Deus, livrando-nos de todo mal, tira toda a sonolência, cansaço, fadiga, em nome de Jesus, colocando a Tua paz, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Nicodemos era uma pessoa importante ali no Sinédrio, né? Era um homem importante. Por isso ele tinha, talvez surgiu no seu coração de ouvir falar de Jesus, ouvir falar das suas obras, dos seus milagres, de tudo aquilo que ele fazia, que estava sendo feito. Porque tudo que se fala, o povo, né, levava muito, e Jesus fazia muitos milagres, todo lugar que ele estava tinha grande multidão. E então Nicodemos desejou estar e ver quem era Jesus, né? Mas ele tinha medo porque ele era uma pessoa importante, né, ali no meio dos seus ali, né, dos mestres. E ele então tinha medo que alguém visse ele ali e ele perdesse, né, a sua autoridade, talvez a sua vida, do jeito que ele era, né, a pessoa ali do mundo. Então ele foi à noite ter com Jesus. E ele começou a indagar Jesus, né? Diz: havia um homem chamado Nicodemos, né, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Quer dizer, ele sabia que Jesus estava ensinando da parte de Deus, mas ele tinha uma dúvida no seu coração. Ele queria que Jesus esclarecesse para ele aquela dúvida que ele estava sentindo. Será que ele é o Cristo, que nós sabemos que ele virá, ou será que não é? Aquela dúvida estava corroendo ele. Então Jesus, quando ele disse isso para Jesus, ele disse assim, ó:
Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Irmãos, nós não podemos entrar no reino de Deus se nós não nascermos de novo. E ao nosso nascimento, ele não basta apenas você aceitar a Cristo como teu Salvador. Você precisa nascer do Espírito, né? Você precisa, porque você já nasceu da água e você agora precisa nascer do Espírito. Nós precisamos nascer do Espírito. Eu me incluo também nesta palavra, porque sem esse novo nascimento, jamais nós podemos entrar no reino de Deus. Aí você pode pensar assim, mas diz que quando aceita Jesus e é batizado, nós já somos salvos. Jesus não disse isso, ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Tem uma condição: será salvo. Então essa condição é aquela que você cada dia, cada vez, por isso que eu falo para você, venha para a igreja, porque na igreja você ouve a palavra, e a palavra, ela limpa o nosso ser, porque Jesus disse para os discípulos: vocês não precisam mais, né? Vocês já estão limpos pela palavra, somente precisa lavar os pés, mas vocês já estão limpos pela palavra. Então a palavra, ela vai limpando a nossa vida a cada dia, que nós ouvimos a palavra e deixamos ela entrar no nosso coração, ela vai nos limpando, vai nos aperfeiçoando, e nós chegamos nessa ressurreição aqui, né? Que é nascer, né? Do Espírito. Que Jesus, ninguém que não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, está em nós. Mas nós não podemos alcançá-lo se nós não nascermos de novo. Aí você pode pensar: mas eu já nasci de novo. Faz uma reflexão: será que nasceu mesmo? Será que você já teve aquele encontro real com Deus? Aquela experiência com Deus? Deus já falou no seu ouvido, no seu coração, né? Deus já te puxou a tua orelha quando você faz alguma coisa errada, quando você tem um pensamento contrário, né? Será que você tem aquela comunhão com Deus, de andar com Deus, de falar com Ele a todo instante, né? de colocar no altar dele a sua dor, a sua necessidade, a sua aflição, os seus pecados? Será? Né? Então Jesus foi muito claro nisso, né? Perguntou a Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho, né? É claro que não pode entrar novamente no ventre, mas Jesus não estava falando desse nascimento. Ele estava falando do nascimento do Espírito, né? De você deixar o Espírito entrar no teu coração e limpar a tua alma. Tem muita gente que vive na igreja 1 ano, 2 anos, 20 anos, e ele tem uma mágoa no coração, que ele não, nada limpa o coração dele. Ele ora, ele chora, ele canta, ele até prega, mas o seu coração tem uma mágoa lá dentro, né? Muitas vezes a gente está orando por certas pessoas e a gente sente isso. Deus revela, Deus mostra quando a pessoa está nessas condições. Às vezes a pessoa não libera perdão na vida de outra pessoa, por qualquer situação, né? Às vezes você pode pensar: o caso da irmã não é igual ao meu, porque o meu é assim, assado, eu não perdoo mesmo, eu prefiro que ele morra, ou que ela morra, mas eu não perdoo. Então, você esqueceu que você não nasceu de novo. Você precisa lembrar que você não nasceu de novo. Porque quando nós nascemos de novo, por mais que, às vezes a gente vê tanta coisa que acontecendo aí, que a gente fica pensando assim, na hora a gente até fala, pode até falar, né? Dá vontade da gente fazer isso, aquilo, né? Mas lá no fundo nós não podemos fazer, nem falar, nem sequer pensar, né? Porque Jesus, quando ele estava ali na cruz, quando ele foi ali, os seus algozes, tudo ali, e ele olhou para eles e disse: pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem, né? Aqueles que andaram com Jesus, se você for continuar lendo aqui,
você vai ver que quando Jesus está falando, os discípulos começam, até Felipe falou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Quem é o Pai? Aí Jesus disse assim, mas eu estou com vocês há tanto tempo, Felipe, e você não me conhece. Quem me conhece, conhece o Pai. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. E Felipe queria conhecer o Pai. Então, Jesus foi, né, categórico com ele. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, né, é Espírito. Não se surpreenda, né? Porque o vento vem, você vê o vento, né? Você sente o vento no seu rosto. Agora que eu estava vindo mesmo para a igreja, estava uma ventania que eu não estava quase conseguindo segurar o meu guarda-chuva, né? Foi um dia atenuado, com o guarda-chuva me molhei toda, né? Mas, porque o vento, a gente sente ele, bate em nós, mas nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, né? E é tão bom, né? Quando você está com esse calor aqui, bate um ventinho, a gente até agradece, né? Ai, que gostoso, Jesus abençoa, né? Na minha casa sempre dá um ventinho assim no meu quintal, não sei de onde que ele vem, mas ele vem. De vez em quando tá aquele calor, a minha filha, mas como é que na sua casa venta, na minha não? Eu falei, não quero saber, eu sei que o vento entrou aqui. Então é assim que Jesus diz que aquele que nasce de novo, ele é como um vento. Aquele que nasce do Espírito, ele é como um vento, né? Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ele é santificado, purificado no poder do Senhor. E nesse poder é que nós precisamos permanecer, meu irmão, né? Então ele diz aqui assim, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde ele vai, né? Assim acontece com todos que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isso? Como acontece isso? Como será, né? Então aquele que ele não tem aquele real encontro com Jesus, por enquanto ele não tinha ainda tido aquele encontro, aquela salvação, aquela coisa que ele precisava ter com Jesus, né? Aquela transformação, né? Com Jesus, ele então achava difícil entender. E muitas vezes as pessoas, quando nós falamos da palavra, as pessoas ficam meio assim, mas como é que pode, né? Mas como é que aconteceu isso? Mas nós vemos Deus operar milagres, né, irmãos? Deus operar milagres extraordinários. E às vezes a pessoa fala, mas como é que aconteceu isso? Nós não sabemos, que milagre a gente não explica, a gente vive ele, né? Milagre a gente vive. Quando ele acontece na nossa vida, nós vivemos o milagre, nos alegramos, não importa como ele aconteceu, né? Eu mesmo, quando eu não fiz esse caterismo, não sei, não importa o que aconteceu, que não deu certo, mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Na nossa vida. Então nós devemos estar firmados no Senhor, na sua palavra, cada dia, né? Eu quero ler aqui ainda uns versículos com os irmãos. Glória a Deus. Pode glorificar o Senhor, viu, irmãos? Não é proibido glorificar o nome do Senhor, porque lá no céu eles dizem santo, 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 todos os momentos, né? E nós vamos fazer parte desse coral. E nós precisamos estar afiados, né? Porque se nós chegarmos lá no céu, nós estamos preparando, né? Para quando nós chegarmos lá no céu. Eles já foram feitos para aquilo, mas nós estamos aqui estudando. Estamos preparando para nós chegarmos lá e adorarmos o Senhor, né? Então, Nicodemos era um conquistador do povo. Era um membro influente, né? E respeitado no Sinédrio. Como fariseu, Nicodemos foi totalmente instruído, né? De acordo com a lei e a teologia judaica. Jesus, portanto, o chamava de mestre de Israel. Nicodemos foi ter com Jesus à noite, por ter medo, né, da sua reputação, de perder a sua reputação, a sua posição. E era provável que ele fosse um exemplo, né, para aquele povo. Então ele tinha que andar ali debaixo das ordenanças, né? Porque quando aquele povo ali ficasse sabendo, podia acontecer alguma coisa com ele.
né? Talvez ele seja discriminado por isso. Porque hoje, irmãos, às vezes eu falo assim para as irmãs, se nós fosse, Jesus vivesse hoje os nossos dias, como já está evoluído hoje, né? Se nós vivêssemos lá no passado também, nós seríamos iguaizinhos os fariseus, igualzinhos a eles. Se Jesus viesse nos nossos dias, mas muitas vezes a gente fala assim, olha, mas aconteceu assim, Jesus fez um milagre na vida de fulano, Deus curou do câncer, Deus curou, a irmã falou que deu testemunha aqui da passagem do ano, que o caroço dela desapareceu. E Deus está na nossa vida, né? E às vezes a pessoa fica assim meio duvidosa, né? E naquele tempo era muito difícil crer que o que aconteceu, porque o povo, eles estavam acostumados a sofrer. O povo de Israel, eles estavam acostumados a sofrer por causa dos reis, por causa do povo que oprimia. Porque eles eram desobedientes. A moça tomando água assim, porque a minha boca está seca. Começo a falar, minha boca seca. E eles eram desobedientes, e Deus permitia que eles sofressem perseguição. Sofressem na mão dos reis, né? Porque cada um tem o governo que merece, não é? Então, o povo sofria, o povo estava sofrido, muito doente, muitas pessoas passando necessidades, né? Muitas coisas vinham sobre o judeu. Então, quando Jesus veio, fazendo milagres, maravilha, quando Jesus encontrou aquela mulher, que ele entrou na cidade de Naim, ele ia com uma grande multidão, e vinha a mulher com uma grande multidão também. E a multidão da vida encontrou com a multidão da morte. Então Jesus olhou para aquela mulher, ela não pediu nada, ela não conhecia Jesus, talvez ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Mas quando ele viu aquela mulher, ele se compadeceu dela, teve uma compaixão tão grande, que ele chegou lá e mandou, né? Quando ele chegou na beira do caixão, todo mundo parou, né? Em respeito, e ele pegou o moço pela mão e levantou o moço. E o moço levantou no caixão e começou a conversar, né? Falei, se fosse nos nossos dias, não ficava um perto do caixão, né? Jogava o caixão no chão e ó, perna para quem a gente quer. Mas eles ficaram todos ali temente a Deus, temendo, porque foi um grande milagre, né? Aquela mulher já tinha perdido o marido, era o único filho dela. Talvez a angústia, o sofrimento dela era tão grande que Jesus sentiu nele o sofrimento daquela mulher. Então ele resolveu ressuscitar o filho da viúva, né? Chegou ali, pegou aquele moço, levantou. Irmãos, Deus é maravilhoso. Quando você está passando por um deserto, por qualquer coisa, Ele sente a tua dor, Ele sente o teu sofrimento, né? Pode confiar nele. Pedro disse que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, a nossa aflição, a nossa dor, né? Não pensa que ele não está com você quando você está sentindo dor. Ele está. Talvez ele quer que você passe por ali, por aquele estreito. Talvez ele quer que você, ali você vai adquirir experiência naquele processo que Deus está permitindo na nossa vida. Às vezes até para nos santificar. Até para nós santificar o nosso corpo, a nossa carne, né? Porque às vezes nós deixamos, né? Diz que nós, quando o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se nós maltratarmos esse templo, Deus destruirá. Então muitas vezes Deus permite alguma coisa na nossa vida, que é para nós nos aperfeiçoar, purificar as nossas vidas, né? Nós nos santificarmos diante do Senhor. Amém? Deixa eu correr aqui que a hora está indo, né? Já falei demais, né? Então, Deus nos deu o primeiro o seu Filho amado, né? Ele é o nosso modelo para dar e receber. Você acha difícil crer que deve esperar receber algo em troca, né? Quando dá, veja, no versículo, Deus, né, deu aquele versículo mais importante da Bíblia, né? Deus tanto amou o mundo
que deu o seu Filho unigênito. Deus deu a única coisa, a melhor coisa que Ele tinha para salvar as nossas vidas, para nos tirar da lama do pecado, das mãos de Satanás, do fogo do inferno. Deus nos resgatou e deu o seu Filho, a sua primícia, a sua melhor para nos resgatar. Então nós temos que dar o melhor para Deus. O melhor da nossa vida, o melhor louvor, a melhor oração. Você pode derramar teu coração diante de Deus, dar suas dádivas, o seu dízimo, a sua oferta. O melhor, não dá dinheiro rasgado na oferta, dá o melhor para Deus, né? Às vezes eu falo para vocês, nós temos que vir para a igreja bem arrumada, bem vestida, aparentemente, porque nós estamos servindo ao Senhor, um Deus vivo, o Rei dos Reis está presente, e nós temos que nos aprontar também para estar na presença do Rei dos Reis, né? Às vezes vocês pensam que eu sou vaidosa, eu não sou, talvez eu seja um pouquinho, né? Mas não tanto, não. Mas eu falo assim, porque eu acho que a mulher, o homem, eles devem estar na casa do Senhor, bem aperfeiçoado para agradar o trono de Deus, né? Portanto, nós também devemos dar o que temos de melhor. Deus, por um motivo, né? Específico. Ele para nos separar, para nos libertar das mãos de Satanás, né? Das garras do inferno, para nos trazer a vida. E também aqui em João 14:6, vamos ver o que fala lá. João 14:6, versículo 6. Jesus disse assim para eles, ó. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto, porque nós vemos Jesus Cristo. Amém? Também Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler também 2 Coríntios, já estou terminando, viu, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler aqui alguns versículos, né? Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o mistério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecador por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Você crê nisso? Que Deus fez Jesus pecado, fez dele um pecado para livrar-nos do nosso pecado. Tão era grande, como tem aquele que nós não sabemos, né? A nossa culpa, nós não podemos imaginar a nossa culpa diante de Deus. Mas quando Jesus estava na cruz, ele estava ali e Deus, por um instante, Deus tirou os olhos dele e ele disse: Pai, por que me desamparaste? Tal era a imundícia que estava da nossa vida sobre ele. Tal era grande o nosso pecado, a nossa maldade. Estava tudo sobre o Senhor Jesus. E Deus não podia suportar ver o seu filho naquele sofrimento. Então Deus, por um instante, né? Deus tirou o olhar dele, mas ele sentiu. Se Deus tirar o olho de nós também, nós perecemos, irmão. Nós devemos estar procurando estar na presença do Senhor, buscando a sua face, glorificando o Senhor. Vamos começar esse ano buscando mais o Senhor. Amanhã nós temos oração aqui, quem quiser vir orar, se você gosta de orar. Às vezes as pessoas não gostam de orar, ninguém gosta de orar. As pessoas dizem: mas eu gosto de orar. Não, mentira, ninguém gosta de orar.
Quando chega na hora de falar, de orar, o povo... Às vezes eu vejo aqui os irmãos estão orando para os enfermos, tem gente conversando, tem gente, né? A gente ouve, né? Não que a gente esteja olhando, a gente ouve as pessoas conversando, outros vão beber água, outros vão no banheiro. Então a pessoa não gosta de orar, né? Às vezes nós chamamos para orar, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, porque a oração, irmã, é uma batalha. A oração é uma batalha. Então nós precisamos orar. E sem a oração, nós não vemos o reino de Deus. Porque a oração é a chave que abre qualquer porta. E fecha também qualquer porta. Eu estava com um problema lá na minha rua. Tinha um rapaz morando lá, um neguinho lá. Construiu um barraco lá na entrada. No começo a gente até deixou ele lá, né? Assim, achava, já estava com dó dele. Ele construiu lá na beira do terreno, fez um barraquinho lá, e não mexia com ninguém e tal, estava lá. Aí, de repente, ele começou a causar problema. Ele começou a brigar com as pessoas lá, e ali nós fizemos um grupo lá, né, de solidariedade na rua, vizinhança solidária. E aí, então, ele começou a prejudicar a vizinha. A vizinha deu luz, deu água para ele, a mulher que tinha um barraquinho, que ele tinha um barraquinho lá. Aí um dia ele saiu brigando lá com a mulher, pegou uma faca, esfaqueou uma mulher lá, e ela saiu correndo e entrou na casa do pastor lá, que é meu vizinho. E quando o pastor viu, ele estava entrando dentro com a faca também, o pastor foi falar com ele, ele ameaçou ele. Aí nós começamos a ficar preocupados, né? Porque tem crianças, tem jovens ali. Aí ele começou a vender bebida no barraquinho dele. Aí começaram a falar, eu não vi, né? A bebida eu vi, que eu vi, ele fez uma portinha assim, uma janelinha, colocava aquelas garrafinhas assim, gordinhas de pinga, né? E acho que alguém passava lá e bebia. Eu vi várias vezes quando eu passava da igreja para lá, eu via lá. E aí falaram que ele estava também levando pessoas lá com droga e tal. Aí eu falei assim, aí estava meu filho falando com o rapaz lá, né, com o irmão lá, com o pastor. Eu falei, gente, precisa orar. Tem coisas que a gente precisa orar. Não adianta. Aí os vizinhos foram lá, falaram, puseram fogo. Primeira vez que puseram fogo no barraco dele, eu fiquei morrendo de dó, né? Falei, nossa, por que fizeram isso, né? Aí a gente não sabe por quê, a gente não conhece. Ele veio lá, armou aquele barraco lá e pronto. E aí, de repente, ele começou a dar esse problema. Aí todo mundo começou a falar. Um dia estava discutindo com um, discutindo com o outro, ficava xingando palavrão. E o povo tudo querendo tirar ele de lá. Chamava a polícia falou, não, vocês têm que chamar os vizinhos e conversar com ele, porque nós não podemos fazer nada. Ele está quieto, aí nós não podemos fazer nada, né? Então, nós começamos a falar. Aí o meu filho estava falando, eu falei, olha, tem coisas que a gente precisa orar. Não adianta a gente falar, não adianta a gente brigar, a polícia não pode fazer nada, então vamos orar. Eu estava falando isso com os intercessores, eu falei, irmãos, vamos orar, me ajudem em oração. Me ajudem em oração, porque eu já vi que, né, para não dar problema, para que a gente não conhece esse homem, ele pode ser violento, e muitas coisas, vocês não veem, o mundo está cheio de violência, né? Aí falei com os intercessores uma semana. Na outra semana, ele sumiu. Ele sumiu de lá. Ele sumiu e ninguém sabia para onde ele estava. Encontraram o carrinho dele lá para cima, perto, lá para o Boi Maiado, lá. E aí, uns falaram que ele estava preso, outros falaram que tinham matado ele, que o PCC tinha matado ele. Eu falei, nossa, mas será que aconteceu isso e tal? Aí, ficaram falando, aí foram lá, puseram fogo no barraco dele, queimaram tudo de novo. Agora já, né? Esse dia para trás. Aí, de repente, essa semana passada, ele apareceu lá na semana do Natal. Ele apareceu lá, de novo, com um carrinho cheio de coisa. E ficou bravo do que tinham queimado o barraco dele, levando um monte de tábua para colocar lá de novo. Aí o pastor desceu lá, desceu um monte de vizinho, foi lá falar e proibia ele de ficar lá. Aí o pastor passou e falou, dona Cida, o negócio está feio, a gente não sabe mais o que fazer. Falei, pastor, tem coisa que a gente tem que orar. Põe a sua igreja em oração. Eu já pedi oração na minha igreja. Põe a sua igreja em oração, você não é pastor? Aí ele falou assim, é isso mesmo, dona Cida, é isso mesmo que eu vou fazer, né? Mas está sempre lá fofocando no zap, né?
vejo lá, falando a coisa, outra. Aí então, e nós começamos a orar. Eu não tinha ainda falado com os intercessores, mas graças a Deus, ele ficou ali aquele dia, foi um monte de gente lá, ele começou a trazer madeira. Tinha uma mulher que deu madeira para ele, um monte de madeira, e ficaram bravos com a mulher. E eu não falei nada, viu, irmãos? Fiquei dentro da minha casa, entregando nas mãos do Senhor, só ficou sabendo o que o povo estava fazendo. Aí, de repente, ele foi indo, ele montou um monte de lixo lá, e o povo ficou de olho, né? E todo mundo querendo pegar ele. E aí ele ficou meio assombrado assim. Mas depois, ele foi lá esse dia para trás, agora na véspera do ano novo. Ele foi lá e falou assim para o vizinho: eu não vou ficar mais aqui não, sabe? Eu vou tirar todas as minhas coisas daqui. E porque ele já estava trazendo um monte de lixo para pôr lá. Vou tirar todas as minhas coisas daqui e vou embora. Acho que eu vou embora com a minha família. Não vou ficar mais aqui, irmãos. Então tem coisa que a gente precisa orar. Eu agradeço os intercessores que oraram. Deus abençoe. Ele não está mais lá, o lugar está limpo, deixou só uns vasos de coisa lá, né? E graças a Deus ele foi embora, não houve mais nada, confusão mais. Graças a Deus, tem coisa que a gente precisa só orar. Não adianta falar, não adianta gritar, não adianta espernear, é só orar, né? E não adianta fazer confusão, porque o crente não faz confusão, ele ora e Deus faz a obra. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Espero que você tenha, Deus tenha falado com você essa palavra. E que hoje, a partir de hoje, vocês, né, nós, cada um de nós vamos fazer uma reflexão. Será que nós nascemos de novo? Será que há alguma rapina dentro de nós que nós precisamos tirar? Em nome de Jesus, que nesta noite ela venha cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai Celestial, quero te louvar, Senhor, te agradecer pela tua palavra. Deus, muito obrigado pela sua misericórdia, por esta noite que nós estamos reunidos, Pai, para te adorar. Aqui está o teu povo, Deus, que ouvi a tua palavra. Deus, eu não sei a necessidade de cada um, o problema, a dificuldade, tudo que eles estão passando, mas eu entrego cada um deles nas tuas mãos, diante do teu altar, Deus. Visita a sua casa, os seus familiares, os que estão viajando, os que estão às vezes em casa, meu Deus amado, os que estão ouvindo também, meu Deus, pela internet, que sejam alcançados, que o Senhor possa visitar, talvez aquele que está sofrendo, sentindo qualquer tipo de dor ou enfermidade, que ele seja agora, Senhor, tocado pelo teu Espírito. Ali o pastor Roberto, naquele leito, Deus, alcança ele ali, Deus Pai, Espírito Santo, coloca as tuas mãos, afofa aquela cama ali do teu servo, Deus, que restabeleça a sua saúde, meu Deus querido, liga as suas quebraduras, coloca as tuas mãos, usa aqueles médicos, Deus, usa a vida daqueles médicos, as mãos deles, Deus abençoa, coloca as tuas mãos de vitória na vida de cada um, do pastor Diego também, da sua casa, sua família. Deus, ali o pastor Paulo está viajando também com a sua família. Deus, guarda, traz-os em paz de volta, Senhor. Abençoe cada um, os intercessores, todos aqueles que vieram nesta noite, Deus, para te adorar. Que o Senhor possa ter recebido a nossa adoração, o nosso louvor. Conduz-nos em paz, Senhor, o nosso lar. Dá-nos livramento, Deus. Guarda nossas vidas diante de ti, Senhor. Nós te louvamos e glorificamos o teu nome. E te agradecemos, Deus, por esta oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, para a tua glória, nós te louvamos. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Passar aqui o pastor Diego. Amém, Jesus.